diferentemente, eu acho que de algumas bebidas, porque invariavelmente são ou mais alcoólicas ou mais intensas. E A tem cerveja tem a variedade de você começar com uma cerveja de 4% de álcool, de até uma cerveja... 0%. É, Até a cerveja, não, mas é sério, até a cerveja de álcool, sem álcool hoje. tem um sabor, é gostoso. Não é. Antigamente era horrível, você não conseguia beber uma cerveja. Você sabia que aquela cerveja não era com álcool. Hoje tá igual a com álcool. Então até a galera que hoje. Exato, então assim, tem a Erdinger, por exemplo, eu gosto muito da Erdinger sem álcool, eu acho que ela, pra mim, é um outstanding, assim, a gente consegue enxergar aqui. Mas assim, o que eu quero dizer é justamente isso, ela tem uma variedade alcoólica, uma variedade sensorial diferente, Bacana. leves e tal, sabores intensos, adocicados, amargos, azedos, então ele traz essa sensorialidade mais intensa, mais evidente, Sim. mais evidente do que um vinho, por exemplo. Um vinho você tem essas nuances mais umami, mais floral, mais herbal, mais resinosa, mas não tão pá. É. Não tem num vinho como você chega assim, porra, esse vinho tem um cheirão de manga absurdo que você encontra numa cerveja. É. Maracujá, um cítrico mais intenso, uma tangerina, uma laranja. O que você vai encontrar é variedades frutadas daquela uva, Isso. né? Às vezes do terroir, ali onde aquela uva foi produzida e tudo mais. Aí Você tem alguns consegue, tons mais mas não é tão... frutados, mas não é igual a cerveja, onde você Intenso, pode não é não. agregar, Não é tão intenso. onde você pode sabe? agregar no vinho, por exemplo, manga. Não tem como você fazer, né? Se você fizer, é um sacrilégio. Não existe. Mas você consegue nuances de Cerveja manga, de dependendo umbu, do não seu... teve aqui na Bahia uma Teve, cerveja eu de ia umbu? falar isso mais cedo, foi incrível, foi uma cerveja eu que pode estourou. dizer assim, não é cerveja de umbu, é cerveja com É, com umbu. umbu. É, cerveja de umbu. Cerveja com umbu. Incrível, essa cerveja de umbu não, kombu. Kombu. Umbu bives, né? Nós somos baianos, né? Ainda tá errado aí, ainda tá falando. Você me fez lembrar, cara, levantando essa pauta da cerveja kombu, de uma que eu experimentei, feita com licuri torrado. Ah, Licudi? Com licuri. Licudi. Massa. Cara, torrado. Eu tive a oportunidade, eu experimentei uma latinha dela numa hamburgueria ali na Barra, eu não vou me lembrar exatamente o local, mas pense uma cerveja totalmente diferente de qualquer padrão dessas de massa. Uma cerveja que tem uma cremosidade própria, típica, uma cerveja, um stout, bem intensa, não sei se eu não vou lembrar a marca da cerveja, esse tempo eu já tava tomado umas 4 quando me ofereceram ela. E aí eu não vou lembrar muita coisa. A sua experiência é outra aí, né? Mas, depois de 4, a experiência e assim, foi uma experiência, mesmo depois de ter tomado um pouco mais de outras cervejas, eu falei, deveria ter tomado essa cerveja desde o início. Uma cerveja forte, encorpada, intensa e com bastante presença do licuri, que é algo que a gente precisa também trazer um pouco mais para o nosso dia a dia, né? Legal. Nosso. E é esquecido, então, na nossa gastronomia pouco se fala de licuri. Quando eu vi uma cerveja com licuri, eu falei, nossa, isso aqui eu preciso experimentar. cara, eu acho que assim, eu acho que hoje você tem essas alternativas de você estar utilizando elementos regionais, Sim, inclusive, certo. em cervejas de base. Por exemplo, a adição de jaca, que é algo tão comum pra gente aqui na Isso. região Nordeste, né? Sim. Há uma cerveja de base alemã, que é a Helles, foi algo fantástico que a Proa fez, né? Então, assim, a 2 de julho agora também tem algumas cervejas em parceria com a Confraria do Hospício, né? Que é de um amigo nosso, Mário Baqueiro, que fez cerveja agora Sushipa. É uma IPA que leva folha de nori e arroz. Porra, bicho. Arroz como uma forma de trazer a parte do amido, agregar o amido à cerveja, mas também o nori que traz aquelas notas herbais. Sim. Então foi muito interessante, foi bem complexa. Então assim, eu acho que isso a gente consegue trazer e agregar a cerveja de uma forma ilimitada. É a criatividade do cervejeiro que comanda. Eu fiquei tentando montar esse sabor na minha cabeça aqui. Uma IPA com arroz e nori, caramba, que legal. A Urbana, que é outra cervejaria também muito interessante, em parceria com mais duas cervejas, uma das duas cervejarias no sul, lançou agora a feijoada. É uma cerveja que eu não provei ainda, eu já mandei trazer essa cerveja para mim para eu provar. E ela é uma Rauchbier. Uma Rauchbier é uma cerveja de base tipicamente alemã, tá? Com malte defumado. Então é aquele
de churrasco. Sim. Sai aquela deformação de churrasco. E junto com a cerveja, na produção das cervejas, eles utilizaram arroz e feijão. Porra, bicho. Caramba. Então, assim, a cerveja, ela traz essa possibilidade de alternativas, de aroma, de sabores. Agora, o cara precisa executar bem. O cara precisa ter um bom conhecimento da cerveja base. Sim. Para na hora de, como eu falei no início, para na hora de adicionar esses insumos, eles não sobressaírem a base ou de alguma forma eles destoarem, criando uma sensação de incômodo ao invés da sensação de prazer. Eu, dentro dessa série também de cervejas mais diferentes, eu trouxe agora uma Apfelstrudel. Apfelstrudel é um doce tipicamente alemão, né? Só que a cerveja, ela é uma Strong Ale, né? Que é uma cerveja belga mais condimentada, com adição de maçãs e uva passas. Então é o doce. Bacana. Saca? Então tudo isso é a possibilidade que a cerveja oferece e você tem essa brincadeira. É infinito, né, cara? Não, É infinito. não tem como. É por isso que eu disse, você vai achar a cerveja que você mais gosta, você vai achar a tua cerveja. Aqui em Salvador a gente falou da proa. Qual mais outro espaço nós temos naquela estrutura ou próximo disso? Cara, nós temos hoje, mais afastado um pouco, em Prado Forte, como eu falei, tem a Porte Royale. E aqui em Salvador, no Rio Vermelho, temos a Arte Malte, Tá. que é o primeiro brewpub de Salvador. Tá? Hoje ela tem uma infraestrutura fantástica, você pode fazer visitação à fábrica, você basicamente bebe ao lado dos fermentadores. Então você tem ali acesso, você consegue enxergar a cozinha. Eu fiz até uma brincadeira com o Rubinho, quando você estiver fazendo cerveja, eu venho aqui beber cerveja, para você sentir o aroma de malte cozinhando. Então, assim, é algo que é uma experiência que você traz. E eles agora estão também utilizando porções das cervejas deles para utilizar em drinks, como ingrediente de drink. Então eles fazem drinks e adicionam cerveja. Tinha uma cervejaria, eu eu acho que não era proa, mas tinha uma cervejaria aqui em Salvador. Eu sou da época que existia uma boate, cara, na Pituba, chamada... Em cada mesa tinha um bico de cerveja, de chopp. Não sei se você é da época de vocês. Não. Ocabia, eu acho. Ocabia, alguma coisa assim. Sim, acho que era. Acho que tinha isso. E tinha e tinha um barzinho aqui em Salvador que o preço da cerveja era como se seguia eu acho que era aqui em Salvador, que as pessoas iam consumindo e era como se fosse uma bolsa de valores. Quanto mais você consumia aquela cerveja, menor era o preço dela. Não. Você já chegou a ver? Não cheguei. Rapaz, é um negócio... A ideia é fantástica. Você tinha lá o menu de cervejas e quanto mais as pessoas consumiam aquela cerveja, para ele era ótimo, porque o barril ia embora rapidinho, né? As pessoas começavam a pedir aquela determinada cerveja, o preço dela, e tinha um painel com essas informações. O preço das cervejas ia aumentando e diminuindo. Eu acho isso podia até ser interessante, mas é uma faca de dois gumes. Sim. Porque você começa a direcionar o seu público para aquela experiência cerveja e você diminui o seu giro de estoque. Não sei se eles tinham... Se eles então, manipulavam isso também. Não, acho que manipulação não. O que ele poderia tentar fazer é alguma forma de ajustar depois o estoque. Um circuit break daquela cerveja. Exato. Exatamente. Não, mas exato, é exatamente isso. Porque assim, o cara vai perder. Cerveja perde. Perde. Uma coisa é cerveja em garrafa, outra coisa é cerveja em barril. A cerveja em barril tem um tempo de vida muito mais curto uma vez depois de aberto. Sim. Certo. Então o cara tem que delinear toda uma estratégia de mercado e de venda para que ele não permaneça com aquele barril parado durante muito tempo. Caso contrário, ele perde cerveja, perde dinheiro. Uma cerveja de barril hoje, qual é o tempo de vida útil? Cara, vai variar muito de estilo. Dias. Mas dias. Vai variar muito de estilo, mas a média aí é entre 5 a 10 dias no máximo. A única diferença dessa cerveja de barril
para a cerveja de garrafa é o processo Não, a cerveja é a mesma. A mesma cerveja. A cerveja é a mesma. Certo. A diferença é que na cerveja de barril, na verdade, ela não passa Pela por um processo, pasteurização. pela pasteurização. Tem algumas cervejas de garrafa também que não são pasteurizadas, então elas são necessariamente devem ser armazenadas a frio para evitar uma refermentação na garrafa ou na lata, nesses casos agora. Mas o grande viés é a manipulação. Para você extrair a cerveja do barril, você precisa adicionar CO2 para na pressão Certo. empurrar. Aquilo gradativamente o tempo vai fazendo com que a cerveja ela mexa, CO2 entra, junto com o CO2 vem uma parcela de oxigênio, isso vai oxidando a cerveja e você vai perdendo o tempo de prateleira. Então, o que a gente chama de, pela manipulação, o tempo de prateleira de um barril, uma vez aberto, reduz consideravelmente. Certo. Se ele estiver fechado, ele tem basicamente o mesmo tempo de prateleira de uma cerveja em garrafa ou em lata, produzidas nas mesmas condições. Mas a questão toda é que o barril você manipula, você abre, Oxida, fecha, não tem como, né? pressuriza, despressuriza. A gente está falando de cerveja de barril. Essa cerveja de barril seria o chopp? Qual a diferença desse chopp para o que é a cerveja de barril, por exemplo? Assim, tecnicamente, chopp é a cerveja pressurizada, Certo. não pasteurizada. A mesma cerveja. A mesma cerveja. É a mesma cerveja. Então, aquela sensação que as pessoas têm, o chopp é mais leve, o chopp... Eu não consigo perceber o que pode acontecer é que o chopp ele não é pasteurizado. Certo. Então ele é mais fresco. Não é que seja mais leve, ele é mais fresco do que uma cerveja em garrafa que passa por um processo de pasteurização. Então, se você tomar um chopp da Heineken com uma cerveja da Heineken, você vai ver diferenças. Você vai perceber evidentes diferenças. Aí gerou o ditado popular que chopp é cerveja com água, né? Chopp o pessoal cerveja com popularmente água. fala. Porque é mais fresco. É mais fresco, É. o chopp é mais fresco no processo. E o processo de pasteurização eleva a cerveja a 60 graus para poder matar os micro-organismos. Isso recozinha a cerveja. Intensifica Isso sabores. intensifica sabor. Exato. Então, por isso que o pessoal tem a sensação de que a cerveja em garrafa é mais forte.